Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. Você falou aí sobre o que o Bolsonaro e o Trump conversaram lá. Como é que funciona isso por exemplo, por que você sabe? Eles liberam a pauta após a conversa? Como é que funciona isso? Tem dois caminhos, né? Primeiro tem tem uma publicação da pauta que foi discutida, ou tem alguém de dentro que, né, Que vaza. que vaza isso. E que às vezes isso é vazado propositalmente. Claro. Então muita gente de dentro que, por exemplo, discorda de algo, diz, cara, aqui tá rolando uma conversa estranha. Passa isso para algum jornalista para que o jornalista repercuta, e aí o governo às vezes tem que dizer não é bem assim, etc. E às vezes, de fato, uma pessoa de dentro do governo consegue, por meio da imprensa, reverter alguma decisão. Então, geralmente legal, por isso meio aí, desses... House of Cards, total. É um pouco isso. Mas é muito comum, né? Eu acho que não, tem algumas partes um pouco fantasiosas ali fantasiosas, mas assim, claramente... Empurrar alguém na frente do metrô? Por exemplo, eu acho que teve poucos presidentes americanos Eles que mandam fizeram matar com outras isso. pessoas, né? Claro, óbvio. Mas eu acho que essa parte não. Mas fora, sim. Então tem isso. E isso aí, aliás, é uma outra questão importante. Os Estados Unidos libera, com alguns anos, às vezes décadas de atraso, todas as conversas, ligações entre presidentes. Então a gente pode hoje ler e ouvir, inclusive, os áudios de conversas entre Clinton e Tony Blair no Reino Unido, etc. Que da hora. E aí, muitas vezes, é muito interessante. Porque o Clinton falou pro Blair que ele tem vergonha de ser americano. Ele acha os europeus mais chiques, por exemplo. Ele falou isso assim. Em conversa assim, às vezes eles se dão bem. O FHC se deu muito bem com o Clinton também. Também porque eles, enfim, tinham interesses em comum. Assim. Parece mesmo naipe. Era um mundo... Bom, pelo menos quando eu vivendo aí na década de 90, era um mundo que era mais gostoso. Então, isso é um assunto, eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o Afeganistão. Você tinha nos anos 90 um período de muito otimismo, mas também eu acho que de uma situação que os Estados Unidos venceu a Guerra Fria. O Fukuyama publica aquele livro dizendo: o fim da história chegou. Todos nós seremos democracias liberais. Aquele sistema veio para ficar. A globalização estava avançando, então havia níveis de pobreza em queda em muitos países ao redor do mundo. E a expectativa era que era isso mesmo. Não ia mudar mais, né? Mas naquilo também havia o que a gente chama de ocidentalcentrismo enorme, porque no fundo o que se cria é que todo mundo ia ficar meio mais parecido com a gente. Que obviamente, do ponto de vista chinês, não fazia tanto sentido. Os Estados Unidos permitiu a entrada da China na OMC, na Organização Mundial de Comércio, achando que por meio da liberalização econômica eles iam democratizar a China. A China, que é um país, é uma civilização milenar, que acha que os Estados Unidos têm uma história desse tamanho. Obviamente, enfim, tem mesmo, né? Comparado à China. Essa aposta não Cara, tem a vingou. muralha da China. Os caras fizeram a muralha da China. Pois é. Então, assim, não tem a muralha dos Estados Unidos. você tinha aí... Nem o Trump conseguiu. Agora, aliás, agora tem enchente, por causa da mudança climática, a enchente está tirando o muro, assim, agora, porque a água está passando embaixo. Por debaixo, puta. Agora, então, eu acho que a gente tinha uma visão, em retrospectiva, todos nós, um pouco simplista, de que a gente achava que, a partir de agora, as coisas iam ser mais tranquilas, processos de democratização. Na Europa Leste, você, de repente, tinha um monte de democracia. A Espanha estava se consolidando como democracia, o Portugal. Muitos países passando... O Brasil também, né? Os anos 90 foi uma época, em geral, positiva, né? De democracia se consolidando, que levou depois a uma consolidação econômica também. Teve um soluço ali bem no comecinho, mas depois... Isso. estabilizou. Não, mas faz parte da democracia. Tem impeachment, faz parte. Funcionou. As Forças Armadas não entraram para dizer vamos resolver essa bagunça aqui. Então, se consolidou. E aí, a partir do 11 de setembro, e agora a ascensão da China, eu acho que a gente percebe que as coisas não são tão simples assim. E os ciclos históricos de conflito, consolidação, tensão, etc., continuam. E a gente está agora passando por um processo que é raro, né? Que nem toda geração vivencia, de que uma grande potência está sendo superada por outra.
E essas transições geralmente são muito conflituosas. Poucas deram certo, entre aspas, sem conflito. Uma delas que deu certo, sem grande confronto, foi os Estados Unidos superando a Grã-Bretanha. Mas foram países muito parecidos também, né? Era com tipo culturas o parecidas. filho superando o pai, né? Um negócio assim. Pouco assim, teve alguns momentos de tensão. Mas se todo mundo tá legal ali, se conseguindo viver numa boa, será que eles vão querer entrar numa? Tipo, outra Guerra Fria? Acho muito improvável. Será que a bomba atômica não impede de guerras acontecerem? Você estudou RI? Não, cara. É porque você está trazendo aí todos os argumentos. Assim, eu acho que sim, você deu uma lida, né? Cara, eu sei que a bomba atômica é um impedimento de guerra, é por isso então, porque um dos argumentos, né, sobretudo de pensadores realistas, que acreditam que a bomba atômica é um impedimento para confrontos sistêmicos. Isso pode ser, a gente não sabe. A gente não sabe, né? Tem gente que acha que é a ONU que garantiu a paz desde a Segunda Guerra Mundial. Você está mais do lado realista, né? Eu tô vendo assim. Você não é um cara assim tão otimista assim. Eu não acredito que organizações regem o mundo. O mundo funciona do jeito que ele quer. Então, se você... Assim, as bombas atômicas, em teoria, sim, podem estabilizar, a não ser que tenha proliferação e pode haver confrontos acidentais também, né? Um Estado Islâmico pega uma bomba atômica. Fudeu. Isso é uma possibilidade, mas a outra é a Primeira Guerra Mundial, que começou por causa de um assassinato. Aí teve uma aliança entre vários países que foram arrastados para esse conflito e ninguém quis a Primeira Guerra Mundial. Entendi. Então pode haver confrontos e, nesse caso, até uma bomba atômica, em teoria, pode não parar, impedir esse tipo de confronto. Que foda, porque se rola um confronto, acaba o mundo. Uma bomba atômica, tipo, a Terceira Guerra Mundial vai durar 2 semanas. Assim, por incrível que pareça, existe o direito, inclusive, da guerra, né? Ou seja, existem regras e normas que foram estabelecidas. Né? Você que não acredita muito nessas coisas, mas, por exemplo, a neutralidade da ONU, mesmo em confrontos entre dois países, geralmente estava sendo respeitada. Então, por exemplo, no meio de um combate, quando entrou um caminhão da ONU, por exemplo, distribuindo remédios, etc. Aquilo, a princípio, estava sendo respeitado depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, foi bem mais complicado. Havia sempre bombardeios de centros civis, etc., durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para reduzir a taxa o apoio da população ao governo, por exemplo. No caso da Alemanha, todas as cidades foram destruídas pelos aliados, e os alemães destruíram as cidades britânicas, que todos hoje em dia seriam crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Mas nós tivemos um índice de genocídio caiu muito, nós tivemos poucos, porque existem regras para desincentivar e inclusive parar genocídios, como aconteceu em Ruanda. Então, quando o Gaddafi disse eu vou exterminar toda a população de Benghazi, na Líbia, houve uma intervenção militar que depois tornou-se uma outra coisa, e isso foi um grande erro, mas a princípio essa intervenção foi pensada para evitar um genocídio nessa cidade. Então, assim, eu acho que algumas regras podem até produzir uma situação em que dois países se enfrentam com armas nucleares, ou seja, tendo armas nucleares, mas sem usá-las, que inclusive foi o caso quando o Paquistão e a Índia entraram em guerra em 1999, mas ambos concordaram em não usar as armas nucleares. Mas é uma guerra de mentirinha, né? Porque, pô, concorda comigo, você tá perdendo. Você tem a bomba nuclear? Claro. Foda-se, meu irmão. Foda-se na hora, não é? Então o problema é, se tem bomba nuclear, eu acredito realmente nisso. Eu acho que tipo, é Deus sendo genial e colocando uma possibilidade da gente continuar existindo na Terra, colocando a possibilidade de tudo acabar. Pra mim é isso, entendeu? E na Guerra Fria funcionou. Funcionou. O que tinha, e isso pode sim ter, são as guerras, vamos dizer, em outros estados, como aconteceu, aliás, no Afeganistão, que é a Rússia lutando para uma parte e os Estados Unidos na outra. Isso eu acho que é algo que vai ser inevitável. A gente teve várias pequenas guerras que se tornaram muito mais sangrentas durante a Guerra Fria no mundo em desenvolvimento,
Porque havia Interesses ali. havia interesses e você queria, ou seja, a União Soviética queria complicar a vida dos países alinhados com os Estados Unidos e vice-versa. Né? Então isso eu acho que pode acontecer, mas eu acho que a guerra também pode ser diferente. Pode ser uma guerra cibernética, pode ser, por exemplo, um vírus, né, que como já aconteceu, aliás, por parte da Rússia, né, que atacou um gasoduto americano que parou de funcionar. Então... É muito mais... É da hora isso, né? Tipo, você causa um dano de bilhões, trilhões a uma nação sem ninguém morrer. É meio 007, mais ou Meio menos. 007. A gente teve, por exemplo, teve um ataque de hackers provavelmente ligados ao governo russo contra vários países europeus, atingindo a administração pública. Então, por, sei lá, 2 dias... o Reino Unido não conseguiu mais emitir nenhum passaporte, porque eles não conseguiam acessar o programa. Só que também atingiram alguns hospitais. Né? Então, por exemplo, o sistema ferroviário da Alemanha foi atingido, ficou um dia totalmente parado. Então, obviamente, algumas pessoas vão ser prejudicadas também. Algumas mortes. Então pode ser isso, mas de novo, a China ocupando Taiwan, os Estados Unidos meio que se envolve. É claro, as armas nucleares podem evitar um confronto Mas fim sistêmico. do mundo, sim. Mas eu não teria 100% de confiança de que aquilo é nosso seguro de planeta. Até porque se você criar um sistema de defesa perfeita, antimíssil, Exato, por exemplo. você consegue tirar a ameaça de uma bomba nuclear. Você fala, ok, quero ver se acertar no meu país. Eu tenho um super sistema de laser, motherfucker, 9,9999. Ou você, por meio de um vírus, consegue inviabilizar temporariamente toda a estrutura nuclear de um país, que naquele momento, o que você está dizendo, esse mecanismo de destruição mútua assegurada, ele deixa de existir. Pá, faz sentido total. Aí só eu que te destruo. E Só de acabou. sacanagem.